a gente estava conversando aqui como é que vai ser a ordem das nossas conversas, né? Essa é uma mesa mais, apesar de todo o tom que já veio anteriormente, né? Então, apesar de estar colocado aqui, que é uma mesa que chama-se Homenagem ao Antropólogo, Amigo, Colega, isso já vem sendo feito desde o início, hoje de manhã, né? Do antropólogo, do amigo, do colega. Nós somos 4 aqui, representando vários outros, tanto amigos como colegas, como instituições. Então, eu sou Walter, eu sou da PUC, e também sou da UERJ. Eu vou falar um pouquinho como amigo, como colega, companheiro e tudo. Nós fizemos aqui um acordo. Como Karina vai apresentar imagens, ela vai fechar um pouco do blog e tudo mais. Então, Helena vai falar, Hermano vai falar, eu falo, Karina fecha, a gente... É a homenagem, a confraternização, o ponto final, desse merecida lembrança, homenagem ao Rodolfo. Muito obrigado a todos. Desde aquela conversa numa mesa, no intervalo da Untox, ali na piscina, e lá me provocou, e a Lúcia Lick também, com essa data de 20 anos, inacreditáveis 20 anos sem Rodolfo, que a gente não podia deixar passar, também não queríamos fazer nada que fosse triste, também, enfim, tudo que envolve em homenagem dessa. Desde daquele encontro, daquela proposta, eu fiquei pensando se eu encontrava um exemplo de alguém no Brasil que aos 33 anos, em 2 anos de doutorado, tenha deixado o que a gente está o dia inteiro aqui vendo. É muito, muito impressionante. Eu tenho mais de 40 anos de magistério, eu não tenho lembrança de uma extensão de contribuição, de brilho intelectual, de dimensão afetiva e humana com essa densidade. A mesa da manhã foi impressionante, a gente não podia assistir as duas, né? Fiquei com a primeira. Rodolfo orienta pesquisas de pessoas jovens que não tiveram nem contato com ele, e está ali presente, está conduzindo tudo. Bem, eu não sou antropóloga, e apesar de ter tido um contato muito forte no grupo da Untox, foi o único, né, assim, de uma troca intelectual maior, a minha presença nessa mesa se deve aos 8 anos de uma amizade muito, muito forte que foi criada no ambiente de uma universidade pública, a UERJ, porque nós entramos pelo mesmo concurso. Eu, Walter, Rodolfo, Hugo Lovisolo e Luiz Augusto Rodrigues. Entramos os 5, naquela época a universidade fazia concurso para assistente. Nós todos estávamos começando o doutorado, no meio do doutorado, em momentos diferentes, e começamos ali. E o que eu queria deixar como registro talvez mais vivo dessa convivência com o Rodolfo é uma dimensão de cooperação institucional que eu acho que não teve paralelo. É só imaginar que o Rodolfo tinha 25 anos e era um estudante, né? E começou na UERJ em 89, em 90 eu já dividia a direção do departamento com Patrícia Birman, e Rodolfo já era responsável por umas 3, 4 comissões dentro da universidade, né? Naquela época ele ainda estava com um projeto, pensando no projeto de doutorado de leitura e oralidade, e eu brincava com ele, será que é por isso que ele aceitou de cara participar de uma comissão de biblioteca? Eu disse, Rodolfo, você vai se meter num vespeiro, porque as bibliotecárias são muito zelosas
do seu ofício, como é que você vai entrar? Ele, não, Eliana, a gente vai conversando, vai. E ele ficou ali um tempão. Eu quero pensar que ele não tenha desistido do primeiro tema de tese por essa experiência. Foi de fato terrível, ele não conseguiu fazer o que ele queria. E já se falou hoje aqui da delicadeza do Rodolfo, e é preciso juntar essa elegância, delicadeza, educação com uma firmeza inacreditável. Então, foram 8 anos de convivência, dos quais 7, eu diria, em cooperação de direção de departamento. Eu nos 2 primeiros anos, depois fui para a chefia com o Walter no seguinte, e depois o próprio Rodolfo nos outros, né? E era uma coisa impressionante, porque a universidade pública, a gente sabe um pouco isso, ela é o lugar onde as pessoas que se comprometem, que querem fazer coisas e querem trabalhar, trabalham muitas vezes mais do que numa instituição privada. Eu posso dizer isso muito à vontade, porque fui durante mais de 30 anos de uma instituição privada e estou na UERJ desde 89. Porque tudo que você inventa, você tem que fazer da limpeza do banheiro, a concepção, idealização, recepção, tudo. Então a gente sabe o que significa inventar alguma coisa dentro da universidade. E tudo que chamavam Rodolfo ia. Não, a gente pode ajudar, pelo menos, era sempre assim. E eu sempre abafada naquele departamento na hora de fazer os horários e distribuir turmas. E a gente tem sempre os professores que já estão há mais tempo, ou que não estão há mais tempo, mas que são mais contundentes, e se isso eu não faço, aquilo eu não vou, para estudar. E o Rodolfo, como é que eu vou fazer, como é que é? Ele, não, ele tinha sempre um movimento de mão, que era assim, não, Eliana, põe assim, acerta o horário. Como é que faz? Não, assim. Mas o que é isso, Rodolfo? Não, isso é levi-strauss. Então era ele e Walter, que nesse momento, nessa hora de fazer aquilo virar um organograma, uma coisa impossível, eu esperava sempre os dois, olha, tem isso, fulano, não, prova aqui, faz isso, dá certo. Não dá, Rodolfo, não vai. E ele me dizia sempre, não, isso é coisa de antropólogo, é aqui. Então é uma lembrança terrível, porque nada vinha como uma resposta de sacrifício. Era sempre uma saída que era a saída que descansávamos, né? E uma coisa muito impressionante, porque a gente nunca sabia quantas horas tinha o dia do Rodolfo. Não sabia. Hoje todo mundo falou da variedade, né? Da extensão do interesse, para quantos lados, para quantas perspectivas e tal. E o Rodolfo, nós todos esperávamos que se ele fosse passar um fim de semana no Caraças, não foi? Voltava, a gente queria saber, ele tinha histórias, como se ele tivesse feito lá uma etnografia de meses. Rodolfo, não é possível, Eliana, que é aquela impulsividade de uma alegria inacreditável, e Ana empurrava, porque mesmo que ele não quisesse, ela dava um jeito de querer. Então, se lembra da volta dele de Nova York? Era uma coisa inacreditável, porque... Mas como é que você fez isso, Rodolfo? Uma semana? Não, a gente de manhã fazia isso, de tarde fazia aquilo. Quase perdeu um concerto no Lincoln Center, porque compravam na última hora e aí o metrô não chegava, e desceram do metrô e foram correndo, e aquilo. Deu tempo, tudo dava tempo. Era uma urgência, era uma coisa inacreditável, como se não fosse possível, né? Mais. E o que eu acho que mais fica para mim de exemplo, para além dessa saudade inacreditável que a gente tem, com aquela brutalidade da notícia, né, da despedida de Rodolfo, e vamos fazer o livro, e como é que faz o livro, e eu só me lembro de na editora da UERJ dizia, só tem uma exigência, a capa tem que ser um facsímile dos fichamentos de Rodolfo. Eu ainda tenho os fichamentos dele lá. E vejo por outro lado, minha gaveta está lá a letrinha do Rodolfo lá,
a capa tem que ser isso, porque se são os ensaios, né? Essa era a dúvida que tanto Celso, quanto Hermano, quanto Walter tinham, será que Rodolfo ia aprovar, não ia aprovar? Então, se são os ensaios, que a capa seja o fichamento, né? Com a letra dele, são as anotações. E são anotações, eu acabei de reler há pouco tempo um deles, a propósito desse dia hoje. É impressionante. Eu tenho a impressão que ele deixaria, eu acho. E fico numa nota que eu não quero que seja triste de jeito nenhum, mas é só para dar a dimensão dessa falta. A Universidade do Rodolfo hoje vive o que todo mundo sabe, né? O UERJ está numa coisa desesperante, profundamente atacada por tudo, por irresponsabilidade, por incúria, por incompetência, pelo que for. E a única coisa que talvez reste para o UERJ resistir, de fato, seja o seu grupo interno. A gente não está tendo nem como saber se é possível contar com instituições fora, com um apoio mais da população, que também está atravessada por um país que a gente não sabe muito o que está acontecendo mais. E eu fico imaginando o ganho que a gente teria se tivesse conosco uma pessoa que combinou como poucos na vida isso que a gente falou hoje o dia inteiro, né? Competência com bom humor, elegância com firmeza, essa lucidez que o Rodolfo tinha, que era, de fato, uma concentração de muitos anos numa juventude que rende muito. Acho que era isso que eu queria falar. A biblioteca da UERJ. Não. E os livros dele foram para lá, né? Sim, Quase todos. Quase todos. Uma parte daquela biblioteca do nosso. Então eu agradeço o convite para estar aqui, fazer essa homenagem. E eu me senti, o Celso já falou do dia depois da morte, um mês depois da morte do Rodolfo, que a Cleonice, a avó dele, nos chamou o Celso para ir lá e olhar o trabalho que estava salvo nos computadores. A gente tinha que abrir os computadores e o Celso me chamou para ir junto. Eu fiquei com muito receio, né? Assim, como você invadir a privacidade mesmo sendo um colega tão próximo, tinha um cuidado especial e um receio, e ainda a morte tão recente, acho que também tinha sido uma das primeiras vezes que a família estava entrando no apartamento. Então a Cleonice abriu a porta, nós entramos e começamos imediatamente. Ela já tinha arrumado algumas coisas para a gente olhar e abrir o computador e olhar os arquivos e tudo mais. Tinha esse receio, mas logo depois eu fui tomado por uma alegria de perceber a riqueza de ideias, né? De como que aquilo estava vivo de alguma forma, né? E como que o processo de produzir esse livro também tinha essa oportunidade de colocar aquilo para funcionar novamente e que outras pessoas se apropriassem daquelas ideias e produzissem outras coisas. Então era muito desse sentido. E desta vez, quando eu recebi esse convite, o que é que vou falar também foi uma oportunidade de voltar a vasculhar o arquivo dele. E eu comecei, eu falei para Maria Laura, né, eu gostaria de falar sobre um texto específico do Rodolfo, que é o texto sobre Thomas Mann. E até no artigo, na pequena introdução que a Cleonice faz para o Projeto Missão, ela fala do material que ela viu do Rodolfo depois da morte e de como ele tinha esse interesse por literatura, né? E talvez por essa ligação com a avó, que era muito forte, e como que ele pensou sobre isso e como que ele produziu muito sobre isso, até dando no trabalho sobre leitura
oralidade, né, que ele foi o primeiro projeto de doutorado dele. E esse texto, especificamente do Rodolfo sobre o Thomas Mann, que foi publicado primeiro nessa comunicação do Museu Nacional, essas comunicações estão digitalizadas? Não, né? Deveriam. Esse foi um curso de 86. Na minha memória, eu percebi isso agora, eu pensava que tinha sido um curso de doutorado, porque foi um curso muito marcante. É um curso do Gilberto que era para a gente ler, escolher um autor e fazer um trabalho sobre esse autor. Era um curso de antropologia da modernidade através da literatura moderna. O Rodolfo escolheu Thomas Mann e eu acho que era assim, a vontade, nós estávamos nos obrigando a ler alguns autores que a gente queria ler e que aquela era o momento. E eu escolhi o Roberto Musil para... Então, esses dois textos são publicados aqui e o Gilberto faz questão de frisar isso várias vezes na introdução dele, de dizer, antropólogos brasileiros do final do século XX estudando escritores europeus do início, do final do século XIX e início do século XX. E eu percebi, relendo, que como que essa ideia de que o que nós gostaríamos de fazer, e aqui no mestrado, era uma antropologia da modernidade. A antropologia urbana, por causa da escolha do orientador, de ser o Gilberto, era um dos termos que podia nos classificar, mas essa paixão pela modernidade, essa vontade de entender a modernidade, nos marcou muito. Mas eu queria falar sobre esse texto, mas aí eu comecei, para contextualizar a produção desse texto, eu comecei a ler todos os livros que eu tinha do Rodolfo em casa e fui percebendo algo que eu nunca tinha percebido, de determinadas ligações entre as nossas trajetórias, que hoje me parecem claras. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas agora eu fiquei bem impressionado de ter tantas conexões. Quando eu entrei para o mestrado, eu tinha 25 anos, o Rodolfo tinha 22. E nessa época, assim, com 25 e 22, essa diferença de idade é muito mais significativa do que seria hoje, né? Então ele parecia um garoto muito mais novo do que eu era. Eu me senti um pouco o irmão mais velho dele. Mas ele também tinha uma postura que era de ser meu irmão mais velho, né? E de a seriedade dele, com a relação com a carreira e tudo mais, eu era muito mais irresponsável de alguma forma. Então tinha essa complementaridade muito clara em determinados momentos. Até eu ter entrado com 3 anos a mais que ele, foi porque eu passei por eu comecei a fazer um curso de engenharia química antes de fazer ciências sociais, depois que eu fui fazer ciências sociais. Então, para mim, tudo era muito mais... eu estava tateando num caminho, e o caminho para ele era muito já traçado, né? O que ele queria fazer, o que ele queria ser. E eu não sabia direito, quando que eu comecei a trabalhar com televisão, eu sou o único daqui que não tem a instituição do lado do nome no programa, né? Eu estou sempre nessa situação de qual é o meu lugar, né? Nesse mundo. Mas eu percebi que a nossa escolha no mestrado, ele fez o mestrado sobre o mundo da astrologia no Rio de Janeiro, e eu fiz sobre baile funk. E eram estudos que envolviam a cidade do Rio de Janeiro e cosmopolitismo de uma determinada maneira. O mundo da astrologia, que é totalmente internacionalizado, e o mundo do funk também, que era totalmente internacionalizado. E depois, e a gente estava
com essas questões, literatura, e muito eclético o tipo de interesse que os dois tínhamos. E depois, no doutorado, nós temos também uma trajetória parecida, que eu comecei com um projeto. Para entrar no doutorado, você tem que apresentar um projeto do que você estudar, que eu abandonei, e ele também, o projeto de leitura. E nós fomos parar o resultado do doutorado, dessa mudança, foi atacar essa ideia do Brasil, de identidade brasileira, da transformação. O meu é sobre samba, né? A transformação do samba em símbolo de identidade nacional, e eu estou lidando também com movimentos de ideias, e ele vai para esse caminho do projeto com o estudo dos folcloristas, e eu acho assim, como que as coisas acabaram seguindo uma trajetória semelhante, diferente ao mesmo tempo, e como isso foi enriquecedor para as nossas vidas, as nossas conversas e tudo mais, e não foi planejado, né? Isso foi acontecendo. Estar estudando o Rio de Janeiro e depois abrir para o Brasil, para a ideia do Brasil, para algo que também envolvia, de alguma forma, história e antropologia, história de ideias, isso tudo também. E eu só fui perceber essas conexões e esse paralelo agora. Mas eu fui ler o artigo dele sobre a leitura, que é um artigo muito interessante, cheio de boas ideias, assim, de memes, né, que as pessoas podem usar para fazer outras coisas, que alguém precisa dar continuidade àquele projeto, né? Tinha essa ideia de que ele estava pensando em leitura como produção, e também a ideia que ele estava pegando a ideia do Gould de antropologia da escrita. Ele estava dizendo mais importante é a antropologia da leitura. Ele até termina esse texto que tem aqui, que é um pouco o projeto dele de doutorado retrabalhado, falando uma coisa que hoje, lendo, né, parece tão datado, mas que significa que tem muito futuro, né? Que a leitura reaparece através de novos suportes e circuitos de comunicação, como aqueles proporcionados pelos faxes. E quem hoje ainda sabe o que é fax, né? Ou por redes eletrônicas interligando microcomputadores pessoais. Eu nem uso o nome internet ainda. Então, já que aconteceu tudo isso, né, toda essa transformação que, como a internet inundou nossas vidas, se alguém retomar esse estudo das leituras, seria uma grande homenagem também para o Rodolfo. E é isso que eu espero que todo mundo continue a fazer, porque hoje as histórias dos trabalhos de todo mundo, como é importante, como ele abre novas maneiras de pensar tantas coisas, eu acho que esse trabalho, de retomar esse trabalho da leitura, seria importante também. Na verdade, vou continuar um pouquinho com o que eu estava falando. Acho curioso, porque em 97, esse texto é muito próximo desse momento, quando o Rodolfo morreu, eu estava fora do Brasil. Eu estava fazendo pós-doutorado na Universidade do Texas, em Austin. Me ligaram, me contando o que tinha acontecido, eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Nós éramos muito amigos. Helena já começou a falar, e era uma amizade assim, não tão grande. Por exemplo, Celso diz que, desde da época da graduação, eu conheci Rodolfo junto com a Helena, quando nós entramos num concurso público para a UERJ em 1989. Então, nós dois, eu e o Luiz Rodolfo, entramos em antropologia, Helena entrou em sociologia junto com o Zé Augusto, o Lourizola entrou para ciência política, se não me engano. Enfim, desde então, nós começamos a nos conhecer e ficamos não só muito amigos, tanto pela coisas em comum dentro do pensamento antropológico. Eu sou um pouco mais velho que ele, eu tinha feito museu, eu já tinha feito museu, já tinha saído do museu,
né? Nesse momento de 89 eu estava concluindo meu doutorado, né? Então é uma turma, vamos dizer assim, anterior, né, à turma dele. E nesse momento, quer dizer, nós começamos, eu já era também professor aqui da PUC, né? Nesse momento que eu fiz o concurso da UERJ, era professor da PUC e da UERJ, né? Onde eu continuo até hoje, em ambas as instituições. Tá? E em 1994, né, eu convidei Rodolfo para vir para a PUC. Então, ele veio como professor para a PUC em 94, meu convite, né, começou como professor horista, né, do quadro complementar do nosso departamento, e logo em seguida nós tivemos uma reestruturação do departamento. Em 95, 96, eu era diretor do departamento de Ciências Sociais aqui da PUC, Sociologia e Política, então, tá? Rodolfo passou para o quadro principal, né, e o tempo todo, muito convívio, a gente tinha muitas coisas em comum, seja, né, junto à disciplina de antropologia, seja de Maracanã juntos com o mesmo time, né, coisas que a gente fazia ali na UERJ, a gente atravessava e ia junto, né, assistir jogo. Então, coisas em comum que aconteciam de maneira geral. Em 97, né, Celso estava lembrando, quando vocês entraram para pegar, né, o que estava disponível, eu e o Rodolfo usavam um Macintosh, nós dois. Né, eu tenho o meu até hoje na minha sala, um pequenininho, né, um computador igualzinho, né, que a gente usava, nós dois compartilhávamos o uso. E o uso dessas informações era muito difícil. Né? Então, eu fiquei absolutamente pasmo, assim, não consegui processar o que estava acontecendo. Né? A Sará, que é professora do departamento de Sociologia, ela me ligou, me contando o que tinha acontecido, do acidente, do que estava acontecendo, de tudo mais, porque a internet nesse momento não funcionava. Né? Ela até existia, mas era quase você, né, escrever um e-mail, era escrever um e-mail e mandar para o correio. Né? De tanto tempo que demorava para processar, né? Todo esse tipo de coisa. Então, eu só voltei ao Brasil no final de 97, que eu passei o ano inteiro de 97 fora. Né? Então, quando eu voltei, né, tudo já tinha acontecido, processado e tudo mais. E Rodolfo, onde nós compartilhávamos, né, a gente tinha uma cumplicidade, na verdade, né, em ambas as instituições. Né? Então, quase meio que um segredo, mas um cobria o outro em cada uma das instituições. Né? Você não está aqui, vai lá, corre aqui, vai não sei o quê. Tá. A gente trabalhava junto o tempo todo. Né? Então, realmente, eu fiquei assim, meio... Né, assim como muita gente, né, perde o chão do que aconteceu, volta e não está mais presente depois de meses que eu estava fora, eu passei um ano fora. Então, realmente, é uma lembrança para mim, quando Maria Laura, né, a gente conversou, ela falou, ter uma ideia. Né? O que você acha que nós fazemos? Eu falei, puxa, claro, né, 20 anos, né, que se passaram, merece mais do que merecido, é o tempo todo presente. A lembrança de Rodolfo, eu estava me recordando agora, né, de que em algum momento você falou de como é que no mundo da astrologia, como é que a astrologia hoje permanece, né, guiando a identidade de muitas pessoas. Eu lembrei na hora, esse ano, no meu curso de introdução de antropologia aqui na PUC, meus alunos, né, tem alguns presentes ali, 18 a 20 anos, eu peço eles para se apresentarem. Para minha surpresa, a apresentação era assim, eu sou fulano de tal, do signo tal. Aí eu fiquei olhando, o quê? Do signo tal. Né? E aí, imediatamente, eu deixei todos se apresentarem e falei, olha só, tem um trabalho em antropologia, no qual vocês estão começando a chegar, onde a gente pode olhar para isso, e citei o livro de Rodolfo, quer dizer, é uma coisa presente, né, dos estudos dele, das colocações deles que fazem, né, que estão presentes o tempo todo. Então, assim, é uma homenagem, é uma falta né, que está presente o tempo todo, mas eu acho que o legado dele, em geral, né, se manifesta, que a gente conseguiu reunir tanto pessoas, né, a Maria Laura falou assim, bom, como é que a gente faz isso? Basta vocês verem os apoios que tem aqui, que são pessoas, instituições por onde Rodolfo passou, né, e deixou marcas e, inclusive, proporcionou amizade de pessoas que não se conheciam tão bem, através de Rodolfo. Né? Então, eu acho assim, né, que é algo que merece, né, e que continua. Então, é uma homenagem assim, que a gente queria prestar. Né? Agradeço a todos a presença. Passa para a Karina. Gente, boa tarde. Queria começar agradecendo a Maria Laura e os demais organizadores, Joana, por ter organizado, por ter me convidado para participar, os colegas que falaram antes.
Eu já peguei até o lencinho aqui, porque tá difícil segurar a emoção nesse dia. Foto da Joana, só para dar o crédito. Gente, eu trouxe um pouquinho do que a gente fez na homenagem de 10 anos da saudade, né, do Rodolfo. Acho que é o tema comum aqui de nós que convivemos com ele, mas eu acho que a gente, na verdade, dá a todo mundo o gostinho de ler a obra, de ver como ele está vivo, a obra está viva, como todo mundo já falou hoje. E à medida que eu for mostrando um pouco do site que a gente fez, que é bem curtinho, mas eu vou falar um pouco dessas memórias, um pouco no tom do que Helena, Walter e Hermano já falaram. Quando se fez, então, os 10 anos da perda de Rodolfo, em 2007, eu e Celso resolvemos montar esse site, ainda também, por incrível que pareça, até para fazer um PDF naquela altura não era tão simples assim. E nós conseguimos mandar para um desses lugares que digitaliza coisas, e destruímos 2 livros. Na época tinha que se destruir o livro para poder fazer a imagem, e conseguimos começar então fazendo essa homenagem, lembrando de Rodolfo e Ana, e ao mesmo tempo querendo essa vitalidade para a obra do Rodolfo, e pensamos logo que o melhor caminho era colocar essa obra na internet. Nisso, eu acho que a gente foi bem pioneiro de rapidamente, né, processar esse material. Então, lá, para quem não sabe, vocês podem ler integralmente os 3 livros do Rodolfo, o Mundo da Astrologia, o Projeto Missão e o livro organizado postumamente com os ensaios. E eu estava, até para a homenagem de hoje, eu revi um pouco o site, verifiquei alguns links e vejo que algumas coisas podem melhorar bastante. Inclusive, eu tenho um pouco de medo que o Google, foi um site gratuito feito no Google, e eu tenho medo que eles apaguem do nada, porque eles fazem isso às vezes. Então, eu estou pensando em replicar o site num sistema mais seguro. E os PDFs, eu percebi que eles também estão pesados. Inclusive, eu dividi o PDF do Projeto em Missão em 2 pedaços, porque era imenso. Então, tudo isso talvez possa melhorar, e eu acho que pode ser um projeto para a gente fazer rapidamente, assim, que hoje é tudo muito mais fácil, e colocar para circular melhor esses textos, né? Que eles realmente são arquivos grandes. No momento que eles foram feitos, eles já eram assim. Então, também apresentando um pouco, a gente fez uma pequena biografia. Lembro que conversamos com a família, claro, para pedir comunicar essa iniciativa. A Cleonice foi uma pessoa que se tornou muito próxima nossa. Eu acho que ela nos adotou, né? Tivemos ainda essa grande ponte, né? Acho que o Walter falou muito bem. O Rodolfo juntava as pessoas, né, em torno, fazia pontes entre mundos muito interessantes, todos eles muito interessantes, e a nós foi um consolo muito grande nesses primeiros 10 anos, principalmente o convívio com a Cleonice, e viver através dela essa memória. E fizemos também a memória da Ana, que, para quem conviveu, eu vou mostrar um pouco as imagens, e assim, não existe Rodolfo sem a Ana, a gente sabe disso. Eu não vou nem dizer que não existia a Ana sem o Rodolfo, porque eu acho que até não existia, mas o Rodolfo sem a Ana, não. Então, é importante que o site foi desde o início também pensado com os 2, né, os 2 juntos. Então, aqui foi interessante também um movimento que aconteceu no site. A gente colocou os artigos dele, que o Hermano e o Celso e o Walter recuperaram, mas também foram surgindo coisas que foram chegando. Então, coisas que existiam naquela época, resenhas do Projeto Missão, por exemplo, mas que à medida que o site foi divulgado, começou olha, tem uma pessoa que fez um texto novo, tem mais uma coisa que chegou. Então, à medida em que esses textos foram chegando, eu fui acrescentando nos textos complementares, que não foram escritos pelo Rodolfo, mas sobre a obra dele. Até mesmo vídeos que chegaram depois,
O último que eu recebi foi da Isabela Tamassol, que me mandou, eu coloquei. Depois chegaram vídeos do coral que o Rodolfo e a Ana participavam. Eu quase que eu trouxe um trechinho, mas eu não sei se seria o momento aqui. É muito forte ver essas imagens, ainda mais tantas pessoas aqui que conviveram com ele. Mas tá disponível, porque está no YouTube, então os links estão no site do Rodolfo. O currículo, na época, como ele deixou, na atualização da época que ele faleceu, e homenagens que foram feitas em seguida do falecimento dele. E o que eu percebi também nessa conversa com a Maria Laura, para a organização aqui, que as fotos tinham saído do ar. Então, como eu disse, não são confiáveis esses sistemas, de tempos em tempos eles vão se desatualizando. Mas eu trouxe para vocês as fotos, já coloquei lá de novo também, porque eu aqui, até antes de mostrar, eu queria dizer assim, pensando nas memórias, né, de Helena Hermann e Walter, que Rodolfo era um ídolo para mim. Assim. O Gilberto também tinha esse grande... O Gilberto Velho, para quem não sabe, está aqui Gilberto Velho tinha uma grande qualidade, eu acho, em termos do grupo que ele vivia, né, junto e orientava, não era bem só orientar, que era juntar a gente, independente dos temas, não existia isso. Temas comuns. Eu vejo os alunos, às vezes, falam, lê esse texto. Mas não é meu tema. Eu falo, gente, como assim? Agora a gente só lê cada um o seu tema, só pensa na sua área, só faz o que... É como se fosse você vai se fechando. E o tempo todo o que o Gilberto fazia era abrir. Então a gente lia. Ele escrevendo sobre astrologia. Eu não peguei a época da astrologia, quando eu peguei ele já estava no dilema da literatura ou do folclore, já estava no folclore. Então, a gente sentava com ele, Beth Travassos, e não importava que eu estivesse estudando político, ele estudando folclorista, todo mundo lia todo mundo e aprendia uns com os outros. Então, eu fiquei tão fascinada assim, pelo grupo, por tudo que eu estava aprendendo ali. Eu me lembro que essa letra do Rodolfo, quando eu descobri esse sistema dele, que tinha a ver com botar muita informação num espaço, ele dizia assim, eu escrevo pequeno porque eu escrevo mais rápido, então eu escrevo mais. E aí eu falei, puxa, eu vou adotar isso. Então, os meus fichamentos para entrar no doutorado são todos assim, imitando o Luiz Rodolfo, tentando fazer entrar naquele mundo dele. Eu fui uma vez fazer um trabalho de mestrado que eu suei, assim, penei aí sobre Bakhtin, essas coisas que o Rodolfo adorava. Aí eu li não sei quantas biografias, bom, Rodolfo, você podia ler aqui o meu ensaio? Ele dizia, olha, então ele discorria sobre o tema, eu tinha estudado semanas, e ele sabia aquilo tudo. Eu falei, mas você está fazendo um trabalho sobre isso? Não, eu li, sei lá, em 1980, e ele lembrava, né? Então era realmente fascinante a capacidade dele, não só de ler, mas de absorver aquela informação e fazer as pontes, né? E fazer pontes, seja literatura, seja o seu tema, que não era o dele, mas que ele tinha ideias, interlocuções para dizer. E ele se distraía com aquilo, né? Você ia para Teresópolis com o Luiz Rodolfo e ele estava lá com a biografia do Marcel Mauss em francês, lendo no café da manhã, assim, né? Como um projeto, não era uma... E quem conhece sabe que, talvez quem não conheceu pense, puxa, era um intelectual na Torre de Marfim, mas de jeito nenhum, né? Ele estava na padaria de camisa do Flamengo, comprando biscoito de polvilho com o Marcel Mauss embaixo do braço. Era essa combinação realmente que era única, e muito, muito, muito preocupado em se comunicar bem, né? Acreditando numa ciência, enfim, numa produção de conhecimento aberta, didática, generosa, interessada, tão interessada, né, que tem, agora eu vou
aqui ainda é a continuação, a lista bibliográfica dele, que está muito pequena, só para ver que existe, vocês saberem que está tudo organizadinho ali. Aqui é o endereço do site, mas testei e basta digitar Luiz Rodolfo Vilhena no Google, que é o primeiro resultado. Então não precisa decorar esse endereço aí, que é complicadinho mesmo. E a Ana, né? Eu queria lembrar um pouquinho da Ana, porque a gente tinha uma piada interna com eles mesmo, que era assim: e aí, Rodolfo, PUC ou UERJ? PUC ou UERJ? Porque a PUC e o UERJ são as duas instituições dele. Só que com essa, né, vocês podem imaginar, com essa doçura toda, com esse sorriso, com essa inteligência, ele não era propriamente a pessoa assim que não, né, angariava fãs, digamos, né? Então, as alunos, todo mundo ficava fascinado com ele e deixavam bilhetinhos, né, dentro do caderno, deixavam coisinhas. Aí tem um famoso dia que ele estava voltando para casa, aí uma cigana pegou assim na mão da Ana, começou: não, preciso te contar uma coisa. E a Ana falou: fala logo, PUC ou UERJ? PUC ou UERJ? E aí, naturalmente, ela chegou em casa e contou para ele, contou para todo mundo e fez a maior graça. E a gente, então, toda hora o Luiz Rodolfo ficava vermelho e a gente dizia: por que o UERJ? Porque era a nossa eterna brincadeira com ele. E como vocês podem ver, né, não era nada de PUC ou UERJ, né? Era Ana, né? A paixão da vida dele mesmo. Assim. E essas algumas imagens que eles tinham nesse escritório, né, que essa foi uma viagem que eles fizeram. Aqui acho que foi na defesa de tese do Celso, eu acho, que tem impressão. Aqui é uma imagem que, enfim, ficou muito forte, ainda mais pela morte do Gilberto Velho, né? Foi um fim de semana que nós estivemos juntos. Esse bebê é o meu sobrinho, não é o bebê da Ana, né? Mas acho que era o plano deles, certamente era esse. Ali aqui, eu gosto muito dessas fotos, são talvez as minhas preferidas, que o Rodolfo Walter, na Unpox de 96, depois com o Hermano e Celso na outra parede. E essa parede era o paredão do Gilberto. Lembrando, né, que o Celso tinha acabado de defender, o Rodolfo ainda não tinha defendido. O Rodolfo, para os padrões do Gilberto, gente, o Rodolfo esticou todas as cordas. E isso era muito interessante, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente idealizava o Rodolfo, né, assim, a capacidade intelectual dele absurda, ele também tinha o seu tempo. E precisava desse tempo. E, aliás, o trabalho acadêmico e intelectual, ele precisa, né, desse processo, desse amadurecimento, que a gente não sabe quando vai acontecer. E essa foto me lembra exatamente esse ano de 96, em que o Gilberto queria que o Rodolfo defendesse a qualquer custo, e o Rodolfo escapando, né? Então eles brincaram fazendo esse... Você lembra desse dia? Nesse paredão aí. E você vê que o Rodolfo é o mais tenso, que ele é o único que não tinha defendido ainda. Os outros tinham... Você tinha defendido em que ano? 95 também? Eu acho que ninguém tinha defendido ainda. Não? Os mosqueteiros era o paredão do Gilberto. Era o paredão do Gilberto. Eu me lembro desse nome, né? O paredão do Gilberto. E, enfim, E uma outra coisa que para mim é muito querida, assim, que é essa foto, eu tirei, foi na minha casa, porque nesse momento dos anos 90 eu estava numa febre culinária, que agora está até na moda, né? Mas foram momentos que vão e vêm, né? E o Luiz Rodolfo comia até pedra. Eu nunca vou esquecer, um dia marcamos um jantar no Ano Novo Japonês. Foi um jantar e tudo, e a comida veio e era uma coisa esquisitíssima, assim, feijão doce. Ninguém queria comer aquilo e o Luiz Rodolfo comeu tudo. E comeu o nosso, comeu o dele. Então eu dizia assim: Rodolfo, vem jantar aqui que eu vou fazer uma receita, eu acho que não vai dar certo. Ele: não, pode deixar. E ele comia. E nesse dia eu tinha feito um
pão, valeu. Tinha uma coisa do folclore, né? Que ele tinha pânico, que eram as meninas, né? As meninas do folclore que tinha que dividir o franguinho e ele não... Exatamente, nada de dividir um franguinho. Ele queria comer um frango inteiro. Ele comia super bem. Então eu acho que essa imagem que eu trouxe para encerrar, porque é uma foto que, enfim, ele tá com toda essa... tá feliz, tá ao mesmo tempo, né, traz esse lugar, é o acadêmico com todas essas contribuições que a gente falou, mas é sobretudo uma pessoa, assim, iluminada mesmo. Acho que essa é a palavra, assim, sem querer encantar, mas era uma pessoa desse mundo, mas muito especial. Obrigada.